Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje vamos ter mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Vamos continuar o capítulo 18, os Ai Ai Ai. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos descobrir o que aconteceu com os Ai Ai Ai. Obrigado, gritaram as vozes soluçantes. Obrigado pelo seu favor e pela sua misericórdia, Senhor. Gostaria de falar com vocês, disse Bastian. Quero ajudá-los. Sentia-se mal pelo horror e compaixão que lhe inspiravam aquelas criaturas do desespero. Era evidente que se tratavam dos seres de que ele falara em sua história sobre a fundação de Amargante, mas, tal como das outras vezes, não tinha bem a certeza de se elas sempre tinham existido ou se haviam surgido por sua causa. Nesse último caso, ele seria, de algum modo, responsável por todo aquele sofrimento. Mas, fosse como fosse, desta vez estava decidido a remediar aquela coisa horrível. Ai, choramingaram as vozes lamuriantes. Quem poderá nos ajudar? Eu, gritou Bastian. Eu trago comigo Aurin. Fez-se um silêncio repentino. O pranto cessou por completo. De onde saíram tão repentinamente? Perguntou Bastian no escuro. Moramos nas profundezas da terra, murmurou novamente o coro das muitas vozes, para ocultarmos do sol nossa aparência. Ali choramos constantemente nossa existência e lavamos com nossas lágrimas a prata indestrutível que extraímos da rocha, com que fabricamos a filigrama que o Senhor viu. Só nos aventuramos à superfície nas noites mais escuras e essas cavernas são a nossa saída. Montamos aqui em cima o que preparamos lá embaixo. E esta noite era suficientemente escura para nos poupar de nossa própria vista. Por isso estamos aqui. Com o nosso trabalho, tentamos compensar o mundo pela nossa feiura. E isso nos consola um pouco. Mas vocês não têm culpa de serem assim, opiniou Bastian. Ai, há muitas espécies de culpas, exclamou os Ai Ai Ai. Por ações, por pensamentos, a nossa é por existirmos. Como posso ajudá-los? Perguntou Bastian, que quase chorava de compaixão. Ai, poderoso benfeitor que traz consigo Aurin e tem poder de nos libertar, bradaram os Ai Ai Ai. Só lhe pedimos uma coisa, que nos dê uma aparência diferente. É o que vou fazer, estejam descansadas, pobres lagartas, disse Bastian. Desejo que adormeçam agora e que, quando acordarem amanhã cedo, saiam do vosso casulo e se transformem em borboletas. Serão alegres e coloridas, e sua vida será só prazer e divertimentos. De amanhã em diante não se chamarão mais Ai Ai Ai, os que choram, sempre, mas sim gargalhas, o que riem sempre. Não parece muito bom. Chorar sempre é ruim, mas rir o tempo todo não parece bom. O que será que vai acontecer? Por enquanto vai ficar em mistério. Bastian tentou escutar alguma coisa na escuridão, mas não ouviu nada. Já adormeceram, murmurou Atreyu. Os dois amigos voltaram para a caverna. Os cavaleiros Isbald, Idorn e Crion continuavam a roncar suavemente e não tinham dado por nada. Bastian deitou-se. Sentiu-se muito contente consigo mesmo. Em breve, toda a fantasia iria saber da sua boa ação que acabava de realizar. E fora um auto verdadeiramente altruísta, pois ninguém podia dizer que ele tivesse ganho alguma coisa com isso. A fama de sua bondade resplandeceria com enorme brilho. O que você me diz disso tudo, Atreyu? Murmurou ele. Atreyu calou-se um instante e depois respondeu. O que isso pode ter lhe custado? Só algum tempo mais tarde, quando Atreyu dormia, é que Bastian percebeu que o amigo fizera alusão aos seus esquecimentos.
e não a sua abnegação. Mas não pensou mais nisso, e adormeceu com um alegre pensamento. Na manhã seguinte acordou com os gritos de admiração dos 3 cavaleiros. Vejam só isto, minha nossa! Até o meu velho cavalo está rindo! Bastian viu que estavam na entrada da caverna e que Atreyu se encontrava perto deles. Era o único que não ria. Bastian levantou-se e foi até junto dos outros. Por toda a cratera rochosa, pululavam, rastejavam e esvoaçavam as figuras mais cômicas que Bastian jamais vira em toda a sua vida. Todas tinham as asas coloridas de borboletas nas costas e usavam peças de vestuário de tecido quadriculado, listrado, de bolinhas, de pintinhas, mas essas roupas pareciam ser demasiado pequenas ou demasiado grandes e, por assim dizer, confeccionadas ao acaso. Nada se ajustava e até as asas tinham remendos. Todos aqueles seres eram diferentes uns dos outros. Os rostos estavam pintados como dos palhaços, com um nariz redondo muito vermelhos, ou exageradamente grandes e bocas enormes. Alguns tinham chapéus altos de todas as cores, outros barretes pontiagudos. Alguns tinham 3 pelos espetados no alto da cabeça, e outros ainda carecas, lisos e brilhantes. Na sua maior parte estavam pousados ou pendurados na bela torre de filigrama de prata, fazendo acrobacias, batendo com os pés e tentando destruí-la. Bastian correu lá para fora. Ei, fiquem quietos, gritou-lhes. Não podem fazer isso. Os seres pararam e olharam para ele. Um deles perguntou lá do alto. O que é que ele disse? E outro gritou-lhe aqui de baixo. O cara está dizendo que não podemos fazer isso. E por que ele diz que não podemos fazer isso? Perguntou um terceiro. Porque não podem mesmo, gritou Bastian. Não podem estragar tudo. O cara está dizendo que não podemos estragar tudo, principiou a primeira borboleta palhaço, as outras. Ora, claro que podemos, respondeu uma a outra, e arrancou um grande pedaço da torre. E a primeira gritou lá para baixo para Bastian, saltando como louca. Ora, claro que podemos. A torre oscilou e começou a estalar. O que vocês estão fazendo? Gritou Bastian. Estava zangado e assustado, mas não sabia como agir, porque aqueles seres eram mesmo muito engraçados. O cara disse outra vez, a princesa borboleta voltando-se para as outras. Está perguntando o que estamos fazendo. E o que estamos mesmo fazendo? Quis saber uma outra. Estamos nos divertindo, explicou uma terceira. Ao ouvir isso, todas as borboletas que estavam mais próximas começaram a rir às gargalhas ruidosamente. Estamos nos divertindo, gritou a primeira borboleta para Bastian e quase se engasgou de tanto rir. Mas se não ficarem quietas, a torre vai cair, gritou Bastian. E daí? Disse uma outra. E a primeira gritou outra vez lá para baixo. Sim, e daí? Bastian ficou sem palavras, e antes de ter encontrado uma resposta adequada, todas as borboletas palhaços que estavam penduradas na torre começaram de repente a dançar uma espécie de ciranda no ar. Outras rodopiavam de pernas para o ar e todas riam, e davam gritos de alegria. A palhaçada daquelas criaturinhas aladas era tão cômica e engraçada que Bastian foi obrigado a rir, mesmo contra a vontade. Mas não podem fazer isso, gritou ele. É obra dos ai-ai-ai. O cara, disse a primeira borboleta palhaço, voltando-se para as companheiras, diz que não podemos fazer isso. Bastian, podemos fazer tudo, gritou uma outra, dando uma cambalhota no ar. Podemos fazer tudo o que não é proibido. E quem é que nos proíbe alguma coisa? Somos os gargalhadas. Eu, respondeu Bastian. O cara, disse a primeira borboleta às outras, está dizendo eu. Você? Perguntaram os outros. Mas quem é você para nos dizer seja o que for? Eu não, explicou a primeira. O cara diz ele. Por que o cara diz ele? Quiseram saber as outras. Quem é esse ele? Quem é esse ele? Perguntou a primeira borboleta lá de baixo. Não disse ele, gritou Bastian meio zangado, meio rindo. Estou dizendo que os proíbe de demolir a torre. Proíbe-nos de demolir a torre, explicou a primeira borboleta para as outras. Quem? Perguntou uma recém-chegada. O cara, replicaram as outras. E a recém-chegada disse. Eu não conheço esse cara. Quem é?
E a primeira gritou: Escute, cara, quem é você? Não sou nenhum cara, gritou Bastian, agora já bastante irritado. Sou Bastian Baltazar Bux e fui eu que criei as gargalhadas, para vocês não chorarem e não se queixarem mais. Ontem à noite vocês ainda eram uns infelizes ai ai ai. Podiam responder com um pouco mais de respeito ao seu benfeitor. Todas as borboletas palhaças pararam de repente, interrompendo seus pulos e danças, e olharam para Bastian. Fez-se subitamente um silêncio total. O que o cara disse? Murmurou uma borboleta que estava mais longe, mas a sua vizinha lhe deu uma palmada no chapéu, enterrando pela cara abaixo e tapando-lhe os olhos e as orelhas. Todas as outras fizeram. Psiu! Você se importaria de fazer isso de novo, devagar e bem claro? Pediu a primeira borboleta educadamente. Sou o seu benfeitor, gritou Bastian. Assim que ouviram essas palavras, as borboletas palhaças ficaram muito agitadas. Começaram a repetir umas às outras o que tinham ouvido e finalmente todas as inúmeras criaturinhas aladas que até aí tinham estado espalhadas pela cratera rastejaram e esvoaçaram juntando-se umas às outras e formando um enxame em torno de Bastian, gritando-lhes aos ouvidos de todos os lados. Ouviram? Entenderam? É o nosso benfeitor. Chama-se Nastiban Balteabux. Não. Chamam-me Buxian Benfeitor. Calem-se. Chama-se Suraben Buxfeitor. Não. Chama-se Baldrian X. Psiu. Balbetran Malfeitor. Não. Nix, Flax, Trix. Todos pareciam fora de si de admiração. Apertavam-se mutuamente as mãos e tiravam e punham os chapéus, davam palmadas nos ombros e na barriga umas das outras, levantando grandes nuvens de pó. Que sorte nós temos, gritavam. Viva nosso Buxfeitor Sanziban Basteuben. E sempre a gritar a rir, o gigantesco enxame levantou o voo como um turbilhão e afastou-se. A algazarra que faziam perdeu-se na distância. Bastian ficou ali parado, sem saber ao certo como se chamavam. Já não estava tão seguro de ter feito uma boa ação. E você, acha que ele fez uma boa ação? Coloque nos comentários aqui embaixo. E por hoje é só. Hoje terminamos o capítulo 19. Ou melhor, capítulo 18. Hoje terminamos o capítulo 18. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para o começo do capítulo 19. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com o início do capítulo 19 e tchau. E coloque nos comentários aqui embaixo o que você achou da ação de Bastian. Foi boa ou má e por quê? Tchau.